Olá, vamos falar sobre o movimento circular uniforme, o MCU. O movimento circular uniforme acontece quando um corpo descreve uma trajetória circular ou um arco de circunferência com velocidade escalar constante, uniforme. Embora a velocidade escalar não varie, o movimento é acelerado porque a velocidade muda de direção. Ou seja, aqui no ponto A, o vetor da velocidade está na horizontal. E no ponto B, o vetor da velocidade está na vertical. Isso acontece por causa da aceleração centrípeta, que é esse vetor verde que aponta para o centro da circunferência e faz 90 graus com o vetor da velocidade. É a aceleração centrípeta que faz com que o corpo descreva uma trajetória circular, mas ela não faz com que o corpo ande mais depressa ou mais devagar. E é por isso que o movimento é uniforme, porque em qualquer ponto da circunferência, o módulo da velocidade vai ser constante. A única coisa que vai mudar é a direção do vetor, da velocidade. A aceleração centrípeta é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Como no movimento circular uniforme a trajetória é circular, então o intervalo de tempo que o corpo leva para completar uma volta é sempre o mesmo, caracterizando um movimento periódico. E esse período é dado por 2π vezes o raio dividido pela velocidade, ou também pode ser calculado por 1 dividido pela frequência. E a frequência é o número de voltas que um ponto material, que um corpo, dá em uma unidade de tempo. Por exemplo, em 1 segundo, a frequência vai ser a quantidade de voltas que esse corpo vai dar em 1 segundo. E a unidade de frequência é em Hertz. E ela é calculada por 1 dividido pelo período. A função horária do movimento uniforme, como nós já vimos, é a posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E para se chegar à função horária do movimento circular uniforme, nós dividimos essa função horária do movimento uniforme pelo raio. E através dessa divisão, nós chegamos a essa outra função, que é a função horária do movimento circular uniforme. Então, é o seguinte: o espaço angular é igual ao espaço angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. E a unidade é em radianos. No movimento circular uniforme, nós temos dois tipos de velocidade: a velocidade angular e a velocidade escalar. A velocidade angular, ela vai relacionar o deslocamento angular pelo tempo. E a unidade vai ser radianos por segundo. E a velocidade escalar vai ser a velocidade angular vezes o raio, e a unidade é metros por segundo. Nós encontramos o movimento circular uniforme na roda gigante, por exemplo, nas pás do ventilador e nos ponteiros do relógio. Por exemplo, se considerarmos o ponteiro dos minutos de um relógio, ele vai percorrer a trajetória circular de 360 graus, ou 2π, no intervalo de tempo igual, que é 60 minutos. Então, ele sempre vai percorrer a mesma distância no mesmo período. Aqui temos um quadro resumo das fórmulas da aceleração centrípeta, período, frequência, função horária do movimento circular uniforme, da velocidade angular
e da velocidade escalar. São essas as 6 funções que nós temos no movimento circular uniforme. Vamos aos exercícios. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. O raio da circunferência é 15 centímetros e o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Calcule o período e a frequência, a velocidade angular, a velocidade escalar linear e o módulo da aceleração centrípeta. A letra A. O período e a frequência. O período corresponde ao tempo necessário que o ponto material leva para completar uma volta. Então, aqui no próprio enunciado do exercício já diz: o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Logo, o nosso período vai ser 10 segundos. E a frequência é 1 dividido pelo período. Então, vai ser 1 dividido por 10, que vai ser 0,1 Hz. Essa vai ser a nossa frequência. A velocidade angular vai ser o deslocamento angular dividido pelo tempo. Bom, se é uma volta completa, então o deslocamento angular vai ser 2π, dividido pelo tempo, que é 10 segundos. Simplificando 2 por 10, chegamos à velocidade angular igual a π dividido por 5 radianos por segundo. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, no exercício B, nós encontramos que a velocidade angular é π sobre 5. Então, vamos substituir π sobre 5 vezes 15 centímetros, que é o raio. Então, a velocidade vai ser igual a 3π centímetros por segundo. Letra D. A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, nós encontramos que a velocidade escalar é 3π. Então, vamos substituir. Vai ficar 3π ao quadrado dividido por 15. Simplificando, vamos achar 3π ao quadrado dividido por 5, que vai ser igual a 0,6π ao quadrado centímetros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração centrípeta. Exercício 2. Em uma vitrola, um disco gira com frequência de 45 RPM, ou seja, rotação por minuto. Considerando nesse disco um ponto A situado a 10 cm do centro e outro B a 15 cm, determine cada um deles. A frequência em Hz e o período em segundos, a velocidade angular em radianos por segundo, a velocidade escalar linear em metros por segundo. Vamos à solução. Letra A. Todos os pontos do disco giram com a mesma frequência e o mesmo período, não importando a distância em relação ao centro. Bem, então, para os dois pontos, tanto para o A quanto para o B, a rotação e o período vai ser igual. No enunciado do problema, diz que a frequência é 45 rotações por minuto. Então, temos que passar isso para Hz. 45 RPM é igual a 45 rotações por minuto, que vai ser igual a 45 rotações por 60 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, a nossa frequência vai ser 0,75 Hz. E o período é 1 dividido pela frequência. Então, vai ficar 1 dividido por 0,75, que vai ser igual a 1,33 segundos. A velocidade angular também não depende da distância do ponto ao centro do disco. E ela é dada por delta, θ, deslocamento angular, dividido pelo tempo. Então, se é uma volta, então vai ser 2π. Deslocamento angular vai ser 2π, dividido pelo tempo, que vai ser 1,33 segundos, como nós achamos no exercício A. Então, fazendo essa divisão, a velocidade angular vai ser igual a 1,5π radianos por segundo.
O exercício C é para calcular a velocidade escalar nos pontos A e B. Bem, olhando para a fórmula da velocidade, a gente vê que tem o R. Então, a velocidade no ponto A e no ponto B vai ser diferente. No ponto A, onde o raio é 10 centímetros, ou 0,10 metros, a velocidade vai ser igual à velocidade angular, que é 1,5 π, vezes 0,10 metros, que é o raio. Então, a velocidade escalar no ponto A vai ser igual a 0,15 π metros por segundo. Para o ponto B, onde o raio é 15 centímetros, ou 0,15 metros, a velocidade vai ser 1,5 π, que é a velocidade angular, vezes 0,15 metros, que é o raio. E então, a velocidade vai ser igual a 0,225 π metros por segundo. Essa videoaula foi o resumo do movimento circular uniforme. Espero que todos tenham entendido.